Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 7, versículo 37. Vamos ler do 37 ao 39, na versão internacional, NVI. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 37. Mateus, Marcos, Lucas, João 7, 37. A minha tradução diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar com você sobre a tua sede. Não a tua sede natural, mas a tua sede espiritual. Eu gostaria de fazer aqui uma observação sobre beber água. Você sabia que quando você sente sede, já é porque você está desidratado? Nós não temos o hábito de beber água durante o dia. E nós devemos nos hidratar. Nós precisamos aprender a beber mais água. E quando nós criamos este hábito, nós vamos ter mais saúde. E esta saúde é uma saúde que envolve muitas coisas. E você pode depois estudar um pouco melhor sobre isso. Quais os benefícios da água para você na sua vida. E quando nós falamos, por exemplo, deste assunto, eu gostaria de dar como título desta palavra: qual o tamanho da sua sede? Qual a medida da sua sede? Qual é a intensidade da tua sede pelas coisas de Deus? Tem muitas pessoas que estão desenvolvendo patologias, doenças crônicas, por conta de não beberem água, ou por conta de trocarem a água por outras coisas, por exemplo, o refrigerante, que é tão ácido. Para você, de repente, compensar um copo de refrigerante, você tem que beber cerca de 37 copos de água de boa qualidade. Imagina só, como nós trazemos um desequilíbrio à nossa saúde quando nós tomamos uma bebida ácida, como o refrigerante, até mesmo a água gasificada. A gente não pensa no prejuízo, a gente pensa naquele prazer instantâneo, até por conta do costume, do hábito que adquirimos, e cá entre nós é um mau hábito. Então, para a pessoa se livrar, por exemplo, de beber algo que é danoso, prejudicial ao corpo, ela tem que ter muita disciplina. Então imagina você, para você compensar aquele único copo de refrigerante, e a gente não fica só em um, você tem que beber, acredito eu, 37 copos de água de boa qualidade. Então, nós não estamos habituados a tomar água. E do mesmo jeito, espiritualmente, nós não nos hidratamos, nós também não bebemos da água da vida. E aqui, Jesus, ele fala e traz, assim, uma questão muito forte naquele momento. Até por conta da própria festa que estava sendo realizada. Jesus levantou-se e disse em alta voz para que todos ouvissem: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aqui Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer jorrar de dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele quer fluir, ele quer brotar, ele quer nascer de dentro de você. Aqui Jesus está falando da água e citando a água como um exemplo. O Espírito Santo, ele é comparado à água, mas não é água. Mas o Espírito Santo, ele tem um papel como o da água. Ele limpa, ele purifica, ele santifica. O Espírito Santo, ele tem um papel muito importante na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que nos preenche, é o Espírito Santo que vai nos hidratar, posso até dizer, nos alimentar. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante na nossa vida. O que acontece com a maior parte dos crentes, se eles não entenderem isso, eles não vão viver isso. É por isso que tem muito crente que está vivendo numa sequidão, num deserto, afastado, longe de Deus. Porque ele não aprendeu a ter comunhão com o Espírito Santo, ele não aprendeu que o Espírito Santo habita, mora, reside dentro dele. E a palavra, quando fala a respeito destes rios de águas vivas que fluirão do nosso ventre, fala do Espírito Santo, fala do jorrar, do nascer, do brotar. E o Espírito Santo, ele quer se manifestar através de você. Um discípulo de Jesus, ele deve compreender isso. Porque se ele não compreende, ele não vai dar liberdade ao Espírito Santo na vida dele. E também o Espírito Santo, ele vai ficar ali restrito a uma vida, muitas vezes, religiosa. E nós precisamos compreender qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele é o executivo da divindade. O Espírito Santo é aquele que opera tudo em todos. Então, o que falta em mim, o que falta em você, o que falta em nós, o que falta na igreja deste tempo, é dar mais liberdade para que o Espírito Santo realmente, de uma forma poderosa, possa liberar tudo aquilo que é de Deus para nós nestes dias proféticos. Porque os crentes, eles estão secos, os crentes, eles estão sem vida, os crentes, eles estão morrendo. Então, eles precisam do Espírito Santo. Então, qual é o tamanho da sua sede? Qual a medida da tua sede? Qual a intensidade da tua sede? Se nós não temos nem sede natural para beber água, quanto mais sede espiritual para buscar o Espírito Santo, para recebermos aquilo que o céu tem para a nossa vida. Então, é muito importante você compreender que essa coisa de estar desidratado, muitas vezes você não percebe. A médio e longo prazo, isso pode trazer prejuízos terríveis, principalmente para os seus rins. Então, a água, ela tem um papel muito importante, até por conta da sua própria eletrólise. Eu não sei se você sabe, mas 70% do corpo humano é feito de água. Então, a água, ela tem um papel muito importante na nossa vida. E aqui Jesus, detentor de toda a sabedoria e conhecimento do universo, ele fala alguma coisa referente àquela festa, que era uma festa marcante, uma festa importante, uma festa especial, mas ele aproveita aquele momento para fazer menção ao Espírito Santo de uma forma diferente, para que aquelas pessoas pudessem entender. Então note, quando eu não oro, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não jejuo, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não
me consagro é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não venho à igreja é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não contribuo com o meu dízimo, com minha oferta, com minha semente, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu deixo de evangelizar, quando eu deixo de fazer missões, quando eu deixo de pregar para as pessoas, é porque eu não quero beber de Deus. Porque tudo que a gente faz está ligado ao beber de Deus, ao tomar de Deus, a receber algo de Deus. Então tudo tem um propósito espiritual que é liberado sobre a nossa vida e a vida dos outros quando nós entendemos este princípio. Aqui nós vamos falar de 2 tipos de sede. Você precisa compreender isso. Diga comigo, 2 tipos de sede. A pessoa ela pode ter sede pelas coisas terrenas, mundanas, aqui de baixo. E por outro lado, ela pode ter sede pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Quando eu me converti, eu tive que trabalhar isso na minha vida. Por quê? Porque ainda eu estava bebendo de muita coisa que era daqui de baixo, que era da terra, que era deste mundo, e não vai matar a nossa sede. Por exemplo, por que é que você vê um movimento maior de pessoas indo para alguma festividade, algum evento, alguma coisa do mundo, do que propriamente para buscar a Deus? É porque a carne, desde que ela veio a este mundo, ela é treinada a matar a sua sede naquilo que dá prazer imediato. Então ela vai buscar matar a sede naquilo que não mata a sede. Então a pessoa, por exemplo, ela vai numa balada achando que lá na balada ela vai se preencher. Então ela vai, ela curte, ela bebe, alguns usam até substâncias, enfim, só que ela volta para casa, coloca a sua cabeça no travesseiro, acorda com ressaca, acorda com dor de cabeça, acorda vomitando, acorda passando mal. Aquele dia é um dia difícil para ela. Por quê? Porque ela vai cair em si, que ela continua na solidão, ela continua isolada, ela continua rejeitada, ela continua com N problemas. Então as pessoas, elas dizem, não, vamos curtir, porque daí você esquece o que você está passando, é apenas anestesiar. Ela vai esquecer momentaneamente, daqui a pouco aquele problema, aquela dificuldade, aquela luta vai bater na porta de novo, e a pessoa ela não sabe como resolver. Então não é, por exemplo, bebendo em qualquer lugar, e bebendo qualquer tipo de água. Então algumas pessoas, elas estão assim muito mais atraídas para matar a sua sede. E note, eu disse matar a sede, mas na verdade o inimigo sabe que estas pessoas não matarão a sua sede. Muito pelo contrário, elas serão mortas por causa da sua sede, por conta dos lugares que elas vão. Outro dia eu estava assistindo na TV um programa desses de sobrevivência, e de repente eu vi lá um felino que foi beber água no lago, no rio, e sem perceber, sorrateiramente, um jacaré, lá nos Estados Unidos ele chama de alligator, foi devagar, submerso, bem discreto por debaixo d'água e abocanhou o felino, que era ainda pequeno, e acabou matando aquele animal, e a gente sabe que se trata da cadeia alimentar. Mas é o que eu estou falando. Ele foi beber água, ele foi matar a sua sede no lugar errado, e acabou morrendo porque queria matar a sua sede. Então note, quantas pessoas, elas estão mortas por dentro, mortas espiritualmente. Quando eu digo isso, significa elas estão com a comunhão com Deus quebrada. Elas gostam de vir à igreja, elas vêm à igreja, elas gostam de ter contato com os irmãos,
mas ela só tem contato, ela não tem conexão. Quando você ouvir alguém falando, eu não consigo conectar com os irmãos da igreja, eu não consigo fazer conexões, eu não consigo fazer amizades, é porque ela está buscando um tipo de amizade que talvez não vai encontrar dentro da igreja. Tem amizades que a gente gostaria de fazer, por exemplo, aquela amizade onde a gente se vitima e a pessoa passa a mão na nossa cabeça e concorda com tudo, e a gente não cresce. A gente precisa daquela amizade onde a pessoa, ela vai muitas vezes nos dar um puxão de orelha, ela vai nos corrigir, nos advertir, nos admoestar, ela vai falar sério conosco. Muitas vezes a pessoa ela lambe feridas, ela quer se vitimar, e ela diz, não, nessa igreja a gente não consegue ser humano, porque a gente vai falar alguma coisa, a pessoa diz, você precisa andar em amor, você precisa perdoar, cuidado com o sentimento do teu coração, vigia. Então, algumas pessoas ainda, elas pensam que esse tipo de comportamento gera vida, mas não gera vida, gera morte, até para a própria pessoa. Quando, por exemplo, a outra pessoa não tem personalidade, ela acaba embarcando na conversa. Então, ali nós temos uma pessoa que está machucada pelo diabo, mas depois da outra ouvir as suas queixas, agora nós temos duas pessoas que se tornaram presas pelo inimigo, por conta de um sentimento errado que foi colocado no coração. Então note como é importante você saber que água você bebe. Vocês se lembram de Jesus, quando Jesus chega naquele poço e fala com a samaritana e diz, me dê água para beber. Aí a samaritana sabia que, por exemplo, um judeu não podia conversar com uma samaritana, sendo ela mulher, e principalmente mulher. O judeu, até por uma questão cultural, tradicional, religiosa, ela não se relacionava, política também, não se relacionava com o judeu. Então existia uma rixa entre eles. Aí Jesus chega e para aquela mulher, os discípulos tinham ido comprar comida na cidade, note, eles foram comprar comida na cidade, tem que ter dinheiro, tem que pagar, não é? E trazer a compra, é o que diz a Bíblia. Eles foram comprar alimento na cidade, comida na cidade, para o grupo. Aí Jesus diz, ele não perdia a oportunidade de evangelizar, de alcançar corações. Naquele momento, o Espírito Santo revela a realidade daquela mulher. E ele, acredito eu, que pensou, essa mulher, ela precisa ser alcançada pela graça de Deus. Aí ele abre a boca e começa ali um diálogo com ela. Você pode me dar água para beber? E ela achou estranho, porque Jesus, como judeu, estava pedindo água para ela. Sabe por quê? Se ela desse água para Jesus matar a sua sede natural, ele daria da outra água para que ela bebesse e matasse da sua sede espiritual. Porque Jesus sabia do dilema, sabia da crise, sabia do que estava atormentando a vida daquela mulher. E nós, muitas vezes, não queremos demonstrar os nossos medos, inseguranças, receios, temores, enfim. Mas todos nós aqui somos humanos. Todos nós temos uma situação muito nossa dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso trabalho, na escola, na faculdade, na academia, em qualquer grupo social. Todos aqui têm a sua história, tem gente aqui que está incomodada com respeito ao seu trabalho, tem gente que está sendo perseguida, tem gente que está sendo ameaçada, tem gente que está sendo apartada, colocada de lado, rejeitada onde trabalha. Tem gente sendo perseguida, injustiçada, ameaçada. Agora, muitas vezes em casa, a família está sem se falar, sem conversar, se evitando. Muitas vezes a família está com a relação cortada, marido de mal da esposa, esposa de mal do marido,
os filhos brigados, enfim, quando nós olhamos para outras situações, às vezes coisas que parecem assim tão simples. A pessoa não está indo bem na escola, não está indo bem na faculdade, na universidade, nos seus estudos. A pessoa, muitas vezes, naqueles grupos que ela participa, ela não está feliz. Imagine você quantas pessoas estão sentadas neste auditório, infelizes, tristes, chateadas, aborrecidas, feridas, com tantas coisas. E este é o objetivo do diabo. O diabo ele tem que ferir muito você. O diabo ele tem que machucar muito você. Por quê? Porque se você se tornar uma pessoa curada e liberta, você vai ser um perigo para o inferno, porque você vai começar a pregar que Deus cura e que Deus liberta outras pessoas, e que Deus pode mudar e transformar a realidade delas, assim como mudou e transformou a tua realidade. Agora, o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente está aqui, nesse chove não molha, a gente não se posiciona, a gente não entende direito porque a gente não quer entender, porque a verdade é assim, não existe meia verdade. Você tem que agarrar essa verdade, trazer para a tua vida e viver segundo os padrões de Deus. Por isso é que Jesus chega neste momento e ele dá como referência a palavra, e ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Ou seja, ele tem uma base, ele tem um fundamento, ele tem um alicerce para poder oferecer a estas pessoas para que elas possam construir, a partir deste referencial, uma nova vida com Deus. Então, aqui Jesus, ele está falando a respeito disso. Então, essa mulher samaritana, ela é interrogada por Jesus ali. Em uma das suas falas, Jesus disse: se você soubesse quem te pede água, você diria: me dá o Senhor de beber. Por quê? Quem bebe desta água não terá mais sede. E ele está falando da sede espiritual, não é da sede natural. Ela ainda está ali presa, né, com aquela visão natural. Ela diz: esse poço é fundo. É difícil tirar água desse poço. E se eu não tiver mais que vir para cá, vai ser uma bênção. Mas Jesus está falando de outra água. Imagina só você trabalhar as suas frustrações, decepções, desilusões. Você trabalhar os seus traumas, complexos, tormentos, crise de identidade, porque afinal, o que nós somos uma somatória de tudo isso. É por isso que a gente não gosta de conviver com ninguém, a gente evita pessoas, é por isso que muitas pessoas estão presas hoje ao mundo virtual. Você sabia disso? As pessoas não têm mais prazer de fazer amizades, elas querem agora ficar só no celular. Ou seja, elas pertencem agora ao mundo virtual. As pessoas não querem mais ir para uma loja fazer compra. Elas querem comprar pela facilidade da internet. E nós temos uma desculpa, uma boa desculpa, que o preço é melhor, não é? Nós temos algumas garantias, mas as pessoas não podem viver isoladamente, porque ninguém é uma ilha. Eu fui comer uma pizza certa vez, junto com a Jana, e nós estávamos no restaurante, na pizzaria, e eu estava olhando, fazendo uma leitura do ambiente. E do lado tinha um homem afeiçoado, bem afeiçoado, bonito, elegante, chegou com a sua esposa. Ele já estava com o celular, ela já estava com o celular dela. Ambos entraram olhando para o celular. Ele senta e ele continua no celular. Ela também senta e ela continua no celular. Aí vem o garçom, ele faz o seu pedido e continua no celular. Daqui a pouco vem a pizza e eles começam a comer, o celular está do lado, eles estão comendo e vendo o celular. Eu fiquei assim, impressionado, porque eles ficaram mais de 1 hora dentro da pizzaria, sem trocar uma só palavra, um com o outro. Olha o tipo de decadência
que nós estamos vivendo. Só que ainda não existe este alarme. Por quê? Porque a humanidade, ela precisa ser dominada por esta tecnologia. As suas vontades são feitas segundo esta tecnologia. Os seus gostos, eles nascem a partir desta tecnologia. As suas preferências nascem a partir desta tecnologia. Hoje, é a internet que dita os padrões em todas as áreas para a sociedade. Então, muitos buscam engajamento, muitos buscam impressionar, muitos buscam visualizações. Por quê? Porque hoje, em nossos dias, vai existir uma dominação por conta da tecnologia. A tecnologia é uma bênção. Eu acredito que Deus é o Pai das luzes e que toda boa criação foi permissão de Deus. Mas quando nós não aprendemos a usar bem a tecnologia ou aquilo que Deus cria, aquilo vai se tornar uma maldição para a humanidade. Então hoje nós vemos pessoas antissociais. Pessoas que elas não gostam de ter amizade com ninguém, de receber ninguém em casa. Não gosta de sair, não gosta de passear, não gosta de conhecer lugares novos e diferentes. Então, estas pessoas, elas estão se enterrando sem perceber. Qual é o meu conselho? Você precisa usar o celular, mas você tem ali no celular um contador de tempo. E quando você chega no final do dia, você vai ver quanto tempo você ficou no seu celular. E é um absurdo, porque tem gente que bate ali a marca de 8 horas, 9 horas, 12 horas ou mais na internet. E ali mostra também aonde foi que você passou, se foi pelo Face, se foi pelo Instagram, se foi pelo YouTube, se foi pelo TikTok, aonde foi que você perdeu o seu tempo. Quando você está ali, por exemplo, se preparando, se equipando, se treinando para se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, adquirindo conhecimento, informação, sabedoria, aquilo vai ser uma bênção para você. Mas a partir do momento que você fica ali, sabe, de forma passiva, vendo aquelas coisas, recebendo tudo aquele lixo, vai chegar uma hora que você não vai se conhecer. E o pior de tudo, Deus não vai te conhecer. Porque este não é mais o filho amado que dá prazer para Deus. É uma pessoa alienada, preste atenção, é uma pessoa completamente alienada da sua realidade de vida. Então algumas pessoas estão vivendo tão atrasadas neste tempo, por conta da tela, né, por conta do efeito daquilo que é repassado para você. Então você precisa direcionar isso no que é que eu vou investir a minha vida com respeito à internet. Porque caso contrário, você vai fazer de você um grande lixão e você vai ter muito pouco para oferecer neste tempo para as pessoas que estão sedentas de Deus. Então é muito importante que vocês compreendam isso. Então a sede, ela pode ser uma sede terrena, pode ser uma sede pelas coisas deste mundo, uma sede carnal, pode ser uma sede pelas coisas do céu, de Deus ou espiritual. A sede, ela pode ser a sede da bênção ou a sede da maldição, é você quem vai escolher. De que água você vai beber? Sede que promove muitas vezes dúvida, medo, confusão, briga, tristeza. Tem muitas águas que a gente se aventura a entrar, a beber, que nós não deveríamos provar, porque aquilo vai trazer uma complicação na tua vida a curto, médio ou longo prazo. Pode trazer dúvida, pode trazer medo, pode trazer confusão, pode trazer briga, pode trazer tristeza. Por exemplo, quando nós vamos para a internet, e a gente vê na internet tantos ataques
a fé cristã, a igreja evangélica, o povo de Deus. Amados, vocês acham que aquilo tudo, aqueles escândalos todos, estão ali simplesmente por estar? Não, o diabo quer usar tudo isso para esfriar você espiritualmente e matar você na sua fé. Então o diabo, ele tem essa intenção maligna. Então você tem que saber, eu vou provar daquilo que é vida ou daquilo que é morte. Eu vou provar daquilo que é bênção ou vou provar daquilo que é maldição. Agora, você precisa ter a sede que promove a vida, que torna você melhor, que torna você uma pessoa diferente. Por exemplo, eu falei há pouco a respeito das nossas crises, problemas, dificuldades, lutas, circunstâncias, adversidades, situações. Tudo isso nós precisamos pautar. Por exemplo, o porquê é que eu estou vivendo isso, essa realidade. Muitas vezes, se você muda o seu hábito e começa a beber no lugar certo, da água certa, você vai ter vida. Quando você tem a sede da necessidade, ou a sede da carência, o diabo vai lhe oferecer qualquer água. E você vai beber de qualquer coisa. Eu, como pastor, me deparo com muitas situações. Pastor, eu estou namorando essa pessoa, não deu certo. Eu disse, por que não deu certo? Eu tenho que fazer a pessoa pensar. Ela diz, pastor, eu acredito que eu não soube esperar o tempo de Deus. Porque tem gente que fala, não, pastor, eu orei e Deus confirmou. Confirmou na cabeça dela. Confirmou de um dia para o outro. Confirmou de uma forma assim, que não é a usual de Deus. Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, o vendedor diz assim, é a última peça, se você não comprar, você vai perder. Eu não compro. Olha, se você não comprar hoje, se você não fechar hoje, amanhã não tem essa promoção mais. Eu não compro. Sabe por quê? Eu não sou movido por este tipo de argumento. E o diabo, ele é muito assim. A pessoa, ela está ávida por conta da sua carência, por conta da sua necessidade. Então, o diabo vai oferecer qualquer coisa. Então, peraí, eu quero saber se essa pessoa que cruzou o meu caminho é de Deus mesmo, porque a escolha pode ser minha ou a escolha pode ser de Deus. Mesmo sendo de Deus, a gente corre um risco muito grande de ter que enfrentar muitos desafios, porque esse processo de moldagem, de transformação, de mudança, não é fácil. Aí o que acontece? São muitas situações. Hoje eu me deparei com uma situação onde a moça era agredida, ela apanhava, ela passava assim por maus bocados, a ponto do marido atropelá-la dentro da garagem, prender o corpo dela no portão, a ponto dela ter assim um prejuízo com o seu pulmão e até hoje ter a sequela desse tipo de agressão, desse tipo de relação abusiva. O que é isso? Não soube esperar o tempo de Deus. E nesse caminho, sabe, que a gente está esperando o tempo de Deus, o diabo vai fazer de tudo para nos confundir, ele vai querer colocar qualquer coisa no nosso caminho, na nossa vida, ele vai querer nos premiar de uma forma imediata. É por isso que essa questão de buscar as coisas de Deus demanda disciplina e leva mais tempo. Por quê? Porque essas coisas, elas não são passageiras, não são temporãs, elas são eternas. Então, tudo aquilo que vem de Deus dá mais trabalho, mas vale muito a pena, em nome de Jesus. Então, note, tem água que pode deixar você doente e até te matar. Tem aí programas de TV onde eles vão fazer aqueles desafios, não é? E eles estão sem água e eles precisam procurar água para beber. Aí eles vão beber qualquer água. A gente sabe que precisa ferver e que tem lá alguns métodos para evitar ser contaminado por aquela água que está parada, que está ali suja, que está ali muitas vezes contaminada pelos insetos, pelos animais, por fezes, urina. E a pessoa, no afã, eu estou
com tanta sede, então eu vou beber. A água parece límpida, a água parece pura, a água parece potável. Mas quando a pessoa ela bebe aquela água, ela sofre de cólicas terríveis, ela começa a vomitar, ela passa muito mal, e é uma dor terrível. Por quê? É a água que o diabo muitas vezes coloca diante de nós e diz: bebe, mata a tua sede. E a pessoa acha que está tudo bem beber daquela água, viver aquela experiência, se envolver com aquela pessoa, aceitar aquele tipo de negócio escuso. Aí, de repente, aquela água é contaminada. Aquela água, ela vai trazer morte. Você pode beber água de qualquer lugar e de qualquer fonte, a escolha é tua. Você pode beber água de qualquer lugar, de qualquer fonte. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, dia desse, ela falou assim: eu me drogo e gosto de me drogar. O que o senhor tem para falar para mim, pastor? Eu digo: o problema é seu. Para mim está tudo bem. Se você quiser se matar aos poucos, se você quiser se auto-sabotar e destruir a sua vida e da sua família, das pessoas que gostam de você, quer bem e te ama, para mim está tudo bem. Você usar droga não vai mudar nada para mim. Agora, se ele entendesse esse princípio, ele está bebendo qualquer tipo de água e em qualquer lugar. Ele precisa entender: eu não posso beber mais dessa água. O nome disso é autoconscientização. Quando ele compreende que ele não precisa mais dessa água, é isso que Jesus está falando. Quem tem sede, vem a mim e beba. A água da vida, eu sou. E aquele que beber dessa água, não vai ter sede mais. Ou seja, ele não precisa mais fazer o que ele fazia outrora, quando ele era lá do mundo. A maior parte de nós aqui já abrimos mão daquilo que era costume, hábito, daquilo que era vício na nossa vida, por conta do quê? Por conta de entendermos, aquela água não matava a minha sede. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela está com efizema pulmonar, ela está com o pulmão comprometido, e está fumando muito. Eu até contei algumas experiências que tivemos na igreja, de pessoas que morreram por causa desse vício. Tínhamos aqui uma pessoa, ela disse assim: eu morro com um cigarro na boca. Aí o que foi que aconteceu? Quando ela ficou muito doente, se agravou e tinha que usar o oxigênio, aquele botijão, para tudo quanto é lugar, ela pensou naquilo que ela falava antigamente. Viu como que as coisas são sérias? Aí você tem que pensar: eu estou bebendo qualquer tipo de água? Porque se você tem um relacionamento ácido, se você pertence a um ambiente tóxico, você está bebendo a água contaminada. Não pode ser qualquer fonte. Você tem que estar com pessoas que te celebram, pessoas que gostam de você, que querem bem você, que torcem por você. Você não pode estar vivendo com aquelas pessoas que muitas vezes são invejosas, são possessivas, são egoístas, são do mal, têm o coração peludo. Não. Agora, você precisa beber da água que Jesus te oferece. Não busque o caminho mais rápido e o caminho mais fácil. Porque a nossa tendência é de buscar atalhos para todas as situações da nossa vida. Analisa. Atalhos. Por que, por exemplo, aquilo que tem valor você não encontra em qualquer lugar, na superfície da terra? Aonde que está o ouro? Ele está escondido. Por quê? Porque tem valor, e Deus quis fazer assim. Aonde que estão os metais preciosos, as pedras valiosas? Estão escondidos. Então, para você acessar, você tem que ter muito trabalho, tem que garimpar, você tem que procurar. Então, na vida da gente, a gente pensa: não, veio fácil é de Deus. Não, veio fácil às vezes não é de Deus, não. Pode ser do maligno. E cuidado com as armadilhas que ele prepara para você.
Então não beba da água que qualquer um te oferece. Agora, não busque o caminho mais rápido e nem o mais fácil. Sem discernimento espiritual, sem conhecer a palavra de Deus, sem saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, você vai beber de qualquer fonte. Não beba de qualquer fonte. Isso eu falo para vocês até que estão numa igreja evangélica. Por quê? Eu não sei se vocês já leram aquela passagem na Bíblia, onde aqueles homens com fome pegaram algumas folhas e colocaram na panela para comer, e estão lá fazendo um ensopado, e de repente um grita, morte na panela! Aí vem depois o profeta, e o profeta, ele opera lá o milagre, e a comida não tinha mais veneno. Mas eles são alertados a respeito da morte na panela. Vocês precisam compreender que não é todo lugar que fala de Deus que é de Deus. Existem religiões cristãs, existem religiões não cristãs. Apesar de usarem a Bíblia, apesar de terem uma Bíblia, mas não acreditam na Bíblia e não vivem a Bíblia. A palavra diz que o diabo, ele acredita, ele estremece diante de Deus, mas ele não vive o Evangelho, ele não vive a palavra, ele não vive a vontade de Deus. Então, cuidado com os movimentos pseudo-cristãos, cuidado com as seitas, cuidado com as falsas religiões, cuidado com as heresias. O que é uma heresia, pastor? É o avesso da verdade. E nós temos inúmeras que têm assim um pacote bonito, um laço bem feito, parecem muito organizadas, e elas vêm aí de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas são seitas. São seitas. E o que elas pregam vão contra a palavra de Deus. Você imagina só Charlie Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová. Imagina que ele funda uma religião com 14 anos de idade. Ele cumpre um propósito a partir dos 14 anos de idade. Imagina você, Ellen Goldwhite, eu acredito com 17, ela funda o Adventismo. Você pega, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Joseph Smith, eu acredito que 18. Não sei se troquei com Ellen Goldwhite, mas imagina, 14, 17, 18 anos, eles cumprem uma missão que nós muitas vezes não cumprimos. E nós precisamos ter discernimento para fazer algo de especial para Deus nesse tempo. Por quê? Porque falta sede. Muitas destas pessoas, elas são sinceras, mas elas estão sinceramente erradas. Um dia, nós estaremos diante do grande trono branco. Um dia seremos julgados. Imagina só que muitos acharam que estavam fazendo aquilo que era certo, e estavam enveredando por um caminho totalmente errado. Totalmente errado. Alguns, não, eu vou procurar esse movimento porque é cultural, porque estão fazendo muita propaganda, tem muita gente indo para lá. Cuidado. Hoje eu não posso mais citar nomes, falar nomes, a gente pode ser processado por conta disso. Mas nós lidamos com o espiritual todos os dias, nós sabemos aonde Deus está e onde Deus não está. E muitas vezes não somos nem nós que falamos, os próprios espíritos falam. Tem um aqui que nós filmamos. Primeira coisa que esse espírito falou, quero levar ele para o inferno. Ah, então existe inferno. Se esse espírito, se esse demônio falou, é porque tem. Mas daí, como que se trabalha com os homens? Não existe inferno. Não existe. Então, muitos acreditam que não existe. Mas não é pelo fato de você acreditar que não existe que o inferno deixa de existir. Uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente da pessoa acreditar ou não. Mas eles sabem que tem.
Eles sabem. Lembra do endemoniado de Gadareno? O que viestes fazer conosco antes do tempo? Então eles sabem que tem um tempo. Eles sabem que eles serão presos. Eles sabem que sofrerão. Eles sabem o que viestes fazer antes deste tempo. Enfim. Que água você tem dado de beber para sua esposa? Porque o marido, ele dá de beber para a esposa, ele mata a sede da esposa. Quem você tem sido para sua esposa? Que tipo de água você está dando para ela beber? Que tipo de água você está dando para o seu marido beber? Que tipo de água você está dando para os seus filhos beberem? Que tipo de água a nossa família bebe? Que tipo de água? Porque esta água vai trazer vida ou vai trazer morte? Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os teus olhos, e eu gostaria que você orasse comigo e dissesse assim: Deus, me ensina a beber da água que só o Senhor pode dar. Me ensina a beber desta água, para que eu não busque, fora de ti, outro tipo de água, para matar a minha sede. Me perdoe, Deus, porque muitas vezes bebi água errada, de fontes erradas e de pessoas erradas. Eu quero, em nome de Jesus, beber da água viva, que só o Senhor pode dar. Eu quero beber da água que flui do teu trono, que cura, que sara, que liberta, que salva. Me cura, me sara, me limpa, me purifica com a tua água, me preenche, porque eu quero viver tudo aquilo que tu tens preparado para a minha vida, em nome de Jesus. E que eu possa, Senhor, abençoar a vida de outras pessoas, com a água que vai fluir do meu ventre, como rios de águas vivas. Que o teu Espírito Santo se manifeste poderosamente de mim e da minha vida, em nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para mim e perceberem que eu sou diferente, em nome de Jesus.